E eu queria agradecer muito aqui a Maria Cristina, que nos deu essa informação. Lula já é notícia na primeira página do New York Times online. E eu vou compartilhar com você, Márcio, antes da gente fechar aqui, porque realmente é muito legal, né? Você falou, ninguém tá nem aí para essa coisa de como ele foi ou não. Olha o que está no New York Times. Altíssimas expectativas, assim que um Lula exuberante fala na cúpula do clima. O Lula é exuberante para o New York Times, Márcio. Expectativas são altas com Lula exuberante falando na cúpula do clima. Na primeira viagem de Luiz Inácio Lula da Silva ao exterior depois de vencer a eleição do mês passado, ele prometeu proteger a floresta amazônica e disse que o Brasil estava deixando seu casulo. Muito depois de outros líderes mundiais terem partido da COP27 no Egito, o presidente eleito do Brasil chegou e eletrizou o encontro. O entusiasmo aqui era palpável para ver Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido simplesmente como Lula para a maioria. Recentemente, ele derrotou Jair Bolsonaro, um homem que os ambientalistas brasileiros descrevem como um pesadelo por presidir 4 anos de desmatamento desenfreado e aplicação negligente de leis na vasta e frágil floresta amazônica do país. Estou aqui para dizer a todos vocês que o Brasil está de volta ao mundo, disse o senhor Lula em evento ao lado de governadores dos estados amazônicos do país. O Brasil estava programado para sediar a cúpula anual do clima da ONU em 2019, mas o senhor Bolsonaro se recusou a continuar com isso. Na quarta-feira, Lula propôs a realização da cúpula de 2025 em uma das cidades da Amazônia brasileira. Em seu discurso, ele usou sua gravata da sorte, a mesma que usou quando o Brasil foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Na noite de terça-feira, Lula se reuniu separadamente com John Kerry, o enviado climático dos Estados Unidos, e Xi Zhenhua, o equivalente chinês de Kerry. Os Estados Unidos são o maior emissor histórico de gases de efeito estufa, enquanto a China é atualmente o país que mais polui no mundo. O simples fato de termos um presidente que não endossa abertamente a destruição criminosa da Amazônia traz motivos para acreditar que isso terá um efeito, disse Adriana Abdenur, que dirige a plataforma Cipó, uma organização brasileira de política ambiental. Como é que vão ficar os bolsominions, meu Deus, abandonados pelo intocado com os ratos? Diga, Márcia. Pois é, não, que bonito isso, que bom. O reconhecimento internacional do Lula nos dá muito orgulho e dá vontade mesmo de comemorar, porque o Brasil, que tinha virado um país horrível, as pessoas sentiam, elas se manifestavam nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, na Ásia, em vários lugares, as pessoas, pelo menos que eu conheço e os jornais que eu tenho acesso, muitas vezes houve essa manifestação de pena, de dó, de piedade do Brasil, esse olhar pesaroso do que aconteceu com um país tão pujante, com uma nação tão bonita, com gente tão bacana, o que aconteceu com essa gente, o que deu neles de terem votado numa figura como Bolsonaro, e eu fiquei muito orgulhosa do povo brasileiro, apesar de toda essa conversa em torno da divisão, da real divisão, enfim, eu acho que nem é tão real assim, acho que a gente tem que discutir mais o que significa essa polarização, mas quando a gente conseguiu, só através do voto, sem usar os mecanismos hediondos que são usados pela extrema-direita. A gente conseguiu só com o voto, só com a beleza, só com a generosidade, só com o projeto, com a promessa de um futuro melhor. A gente conseguiu vencer. Então, ninguém deu nenhum tiro, ninguém matou ninguém. Nós fomos mortos, nós fomos massacrados. E a gente venceu essa eleição só com esse mecanismo simbólico. Isso é tão forte, Léo, é tão gigantesco que dá para a gente se sentir muito orgulhoso. Cada um de nós pode se sentir muito orgulhoso de ser brasileiro, sabe? Diante dessa última eleição. E foi por um triz, e como eu sempre digo, foi por um triz, mas isso também é um sinal do quão importante é cada um, porque o sacrifício, eu vi gente, eu mesma ajudei pessoas dando lugar para dormir, dando comida para elas poderem pernoitar, porque elas vinham, aqui na França, elas vinham de lugares os mais diversos sem ter onde dormir, porque elas queriam votar. E amigos, né, pessoas da família, pessoas que estavam perdidas, gente sofrendo porque elas queriam votar. A gente viu aquelas pessoas que caminharam 25 quilômetros no interior, acho que foi do Maranhão, aquele vídeo maravilhoso. Essa gente muito forte, muito corajosa e que não perdeu a ternura diante do horror. Não perdeu a ternura diante de tanta ameaça, de tanta promessa de morte, de tanta morte. Então, podemos ficar muito orgulhosos desse país, desse Brasil democrático, e podemos ficar com pena e preocupados com essas pessoas que estão em sofrimento mental diante dos quartéis,
vivendo efeitos das lavagens cerebrais que são perpetradas já faz anos no Brasil, ao mesmo tempo que nós precisamos, sem dúvida, que haja justiça e que essas pessoas que são responsáveis por esse tipo de manifestação, que estão aí patrocinando essa ação antidemocrática, que essas pessoas também sejam punidas. Muitos deles são empresários que sonegam impostos. É bom sempre lembrar. Aliás, Márcia, não sei se você viu também, só para a gente ir fechando aqui, na Fórmula 1 em São Paulo, você tinha alguns sonegadores prováveis, né, que estavam lá ainda repetindo aqueles refrões lá do passado, de ei, Lula, seu lugar é tal lugar, né? E alguém comentou, poxa, acho que ali ninguém aguentava uma Receita Federal ali no aeroporto de Interlagos. O Brasil voltou, o Rei Leão voltou, o Rei Lulão voltou, né? E lembra muito o filme O Rei Leão, viu? O trono é usurpado pelo cara que tinha, por aquele leão que tinha inveja do verdadeiro rei, que se alia às hienas estão perdidas e o reino está florescendo, vai florescer novamente.